mais do passado, da história mais antiga. Então, a verdade é o seguinte, que a história declara, desde quando ele ocupava cargos no esporte, e que naquela época já Rio Claro procurava para ser protegido nas atividades esportivas de interesse da comunidade, desde o tempo em que Ulisses Guimarães entrou nesta parte esportiva, antes inclusive de ocupar cargo de deputado estadual, antes inclusive de ser o deputado federal consagrado, antes inclusive de ser o senhor das diretas, sempre recebeu as reivindicações de Rio Claro. Não sei dizer para você que ao longo do tempo isso não é impossível de eu poder revelar os detalhes daquilo que Ulisses Guimarães fez, mas eu sei da participação dele em tudo que se fez, em verbas, em colaboração, ajuda às entidades, participando, representando a comunidade de Rio Claro, participando de todas as reuniões de interesse dos políticos, dirigentes de Rio Claro, dos prefeitos, dos vereadores, todas as vezes que foram em busca de um trabalho para Ulisses, em favor de Rio Claro, ele sempre atendeu e ele sempre fez o possível para resolver os problemas. Muita coisa se esquece e a memória é uma coisa importante que poucas pessoas têm. Mas se você tiver possibilidade de fazer uma análise, se você tem chance disso, você sempre foi um homem do jornal, você foi um diretor de jornal, do grande jornal diário do Rio Claro, que é o jornal mais antigo da cidade, reveja as suas páginas, reveja a sua história e veja quantas vezes os políticos, dirigentes partidários, inclusive de partidos que não eram do seu lado, inclusive companheiros que não participavam da mesma filosofia política, mas que iam em busca de Ulisses como representantes do Rio Claro para as reivindicações. Nunca deixaram de ser atendidos. Você faz me lembrar uma coisa, o Ulisses sempre, todo ano, concedia uma verba pessoal dele para a Santa Casa. Teve um ano aí que a Santa Casa estava numa situação muito difícil e o Ulisses arranjou uma importância significativa, você sabe disso, você conhece essa história. E essa importância veio sanar as dificuldades da Santa Casa naquela época. Exatamente, nos 17 anos da minha vivência dentro da Câmara Municipal, em muitas oportunidades, foi-se feito muitas moções a respeito de alguma reivindicação ou de alguma filosofia de trabalho para a Câmara Municipal por vários vereadores e sempre foi dirigido a ele, que estava na Câmara Federal, já naquela época, que nos ajudasse na solução daquele determinado problema. Nunca se omitiu, nunca deixou de responder, nunca deixou de estar presente naquilo que se pedia. Você sabe que na política e na administração pública, hoje, ontem, anteontem, no passado, nem tudo que se pede pode ser conseguido. Porque nem sempre as coisas vão de encontro com o desejo daquilo. Nós estamos, por exemplo, há quantos anos nós já estamos desejando construir o Memorial do Ulisses Guimarães? É uma luta já de mais de 10 anos. Muito mais. Mais. E o que está ocorrendo? Encontros as dificuldades, que é normal, a burocracia, as verbas que têm que ser destinadas, que são verbas escolhidas apropriadamente para esse destino. Não pode ser qualquer verba, não é porque o orçamento é muito grande que você pode tirar o dinheiro do orçamento e dar para fazer o memorial do Ulisses Guimarães, por mais justo que ele seja. Tem a burocracia, tem o sistema que tem que ser adotado. Por isso tudo é difícil. Na época também era difícil, mas nunca se deixou, o Ulisses Guimarães nunca se omitiu a respeito dos problemas e das reivindicações de Rio Claro. É injusto não fazer a homenagem que ele merece. É injusto e essa injustiça nós não vamos praticar. Nós vamos honrar o rio-clarense que trabalhou pelo Brasil. Nós vamos honrar o rio-clarense que presidiu a Assembleia Constituinte, como você está falando, na aprovação memorável de uma festa fantástica que se deu dentro do Congresso Nacional e que muito poucas pessoas valorizaram, de que na presidência daquela mesa era um rio-clarense que ali estava. Muito certo, é isso mesmo. Outra coisa, doutor Manuel, o Ulisses vinha a Rio Claro e a casa dele aqui era a casa do doutor Alfredo Fontes, você morou ali perto, conheceu. Quando ele chegava aí, como é que era a movimentação na casa do doutor Fontes? Como é que era aquele tempo que a turma ia lá? Como é que recebia o Ulisses? Como é que... Ele sempre, todas as vezes que o Ulisses estava aqui, ele realmente se hospedava. O Ulisses era um homem
bastante ocupado, né? Você sabe que ele era uma pessoa com muito compromisso, porque ele era rio-clarense, brasileiro, mas ele tinha reivindicações de outros lugares do Brasil para as suas atividades. Quando ele vinha a Rio Claro, realmente o tempo dele era sempre bastante curto, porque ele tinha outros compromissos. Mas todas as vezes que eu vi, que eu senti a presença dele em Rio Claro, ele sempre deu atenção e sempre recebeu as pessoas que o procuravam, sempre do jeito que eu já falei, com bastante atenção, com bastante carinho. Uma pessoa, você sabe que o temperamento do Ulisses é um temperamento especial, né? Ele é uma pessoa bastante cuidadosa, é uma pessoa bastante educada, e ele sempre recebeu muito bem todas as vezes que ali estive. Uma das vezes foi esta que eu te disse a você, quando foi o falecimento do tio dele, que nós estivemos juntos lá há muito tempo, conversando muito sobre política, e nessa vez foi a única vez que eu pude estar mais sozinho, porque já era alta madrugada, né? Poucas pessoas estavam lá. Mas depois, na ocasião do enterro, muitas pessoas foram lá dando apoio a ele, estando ao lado dele e ele recebendo muito bem. O Ulisses é uma pessoa muito educada. Eu, pelo menos, comigo, pelo menos, eu tinha uma ligação com o Ulisses assim, ligada muito ao Pires, ao Dr. Pires. O Dr. Pires era vereador também comigo e, na verdade, o Dr. Pires tinha, assim, muito respeito pelo Dr. Ulisses, o Dr. Ulisses tinha muita amizade com ele, muitas vezes nós estivemos junto com ele. E nessas ocasiões que nós estávamos juntos, eu sempre pude observar este procedimento dele com os rio-clarenses, sempre muito cordial. Eu vou dizer uma coisa para você que o que ele fazia comigo, particularmente, eu vi ele fazer com todo mundo. As atenções que ele dava a mim, ou que dava ao prefeito municipal, que muitas vezes só sempre ligaram ao prefeito municipal, ele dava a todo mundo. E tinha uma coisa mais importante ainda. Você sabe muito bem que o Dr. Ulisses ocupou um partido político muito influente na época de Vargas, ou posteriormente a Vargas, que foi o PSD, né? PSD. Ele iniciou a carreira dele política no PSD. Posteriormente, ele foi um dos fundadores do movimento do MDB, o PMDB, que hoje era MDB, antes que ele foi fundador do MDB. E ele, então, sempre participou desta ala, que não era a ala ligada ao governo da época, porque o governo da época era a Arena, que manobrava pelo Partido da Revolução. Os dois foram criados pela Revolução, um da oposição e outro da situação. O Dr. Ulisses esteve sempre no MDB, não porque ele fosse uma oposição destrutiva. O Dr. Ulisses tinha os ideais. E ele aplicava os ideais nem sempre entendido pelos adversários, mesmo porque a projeção dele não era de interesse dos adversários, era exatamente o contrário. E nesta época, uma coisa importante que deve ser registrado é que, muito embora, ao que eu me lembre, do PSD antigo ao PMDB de hoje, que era o MDB anterior, que ele fundou, nunca eu vi o Dr. Ulisses, em função de ter uma posição partidária contrária, deixar de atender um adversário de outra legenda política. Isto, em Rio Claro, inclusive ficou comprovado várias vezes. Pessoas que não eram da sua ligação política, mas que eram atendidas do mesmo jeito, porque ele colocava, além da política e além das posições partidárias em Rio Claro, ele colocava em primeiro lugar os interesses da nossa comunidade, os interesses do nosso município. Isso ele sempre fez também. O procedimento dele conosco sempre foi extraordinário. Doutor Manuel, estamos aqui. Você teria mais alguma coisa a acrescentar sobre o Ulisses Guimarães? Olha, José, eu acho que eu não quero ser repetitivo. Algumas coisas, uma coisa que eu posso registrar, que eu gostaria de registrar, além de ter citado as pessoas que conviveram comigo a esse lado, que trabalharam com o Ulisses Guimarães e que eram companheiros dele de partido, eu quero também registrar o procedimento das últimas administrações municipais, das últimas, não importa de quem seja, que tem prestigiado, tem valorizado esta campanha do Dr. Ulisses, tem tido uma participação efetiva que precisa merecer e continuar tendo, no sentido de que as homenagens continuem sendo mantidas. Nós temos todos os anos comemorado o período do aniversário dele,
que é 8 de outubro ou 12 de outubro. 6 de outubro. 6 de outubro. Nós temos comemorado sempre dentro da semana, Ulisses, que vai de 6 a 12. 6 a 12. E 12 foi o dia que ele faleceu. Né? Faleceu. É, exatamente nesse dia. Então eu tenho visto essas comemorações feitas por todas as administrações. Eu quero desejar que esta administração que aí está, que tem tido uma participação efetiva, aquelas que já passaram por aqui, que também colaboraram, que prestigiaram, e as futuras que venham, nunca se esqueçam de que um Rio Clarense como Ulisses Guimarães nos honrou, nos dignificou e prestou grandes serviços ao Brasil. Não é muito fácil você encontrar uma pessoa nossa, conterrânea, nascida aqui entre nós, com a nossa amizade, com respeito a nós todos, que tenha servido a nação. E é importante você dizer, eu sou conterrâneo de Ulisses Guimarães, um grande brasileiro que nós oferecemos à pátria e que por ela muito trabalhou e muito lutou, até os últimos dias da sua vida. Porque ele nos deixou ainda no auge da política e que ainda, cada vez mais, fica provado que ele poderia ainda fazer muito mais para o Brasil. Infelizmente, não foi esta a vontade de Deus que nos levou antes, que nós desejávamos que ele estivesse conosco ainda hoje. Eu agradeço ao Dr. Manuel Silva a sua presença e espero novamente encontrá-lo aqui dentro de uma televisão para falar sobre Ulisses Guimarães e espero e tenho certeza que as festividades do evento Semana Ulisses Guimarães serão prestigiadas pelo povo e também pela sua presença. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença, pela sua ideia, pelo seu convite de estar aqui. Me sinto um homem privilegiado de poder estar aqui com você, como Rio Clarense um pouco afastado da política, no momento. Não estou aposentado, não. Um pouco afastado da política, curiosamente. Eu acho que você não está afastado, não, Manuel. Só que se Deus me der saúde, estaremos aí. Mas é um prazer estar com você e dizer a você que, dentre todas as gentilezas que eu sempre recebi de você, da sua família, verdade. Muito obrigado mais uma vez. Saúde para você.